Fórum Mídias de hoje, 25 de abril de 2025. Aqui o Bolsonaro recebendo a visita da oficiala de justiça, que ele aprontou com ela, botou gente filmando, expondo a funcionária, né? E aqui uma postagem do senador Humberto Costa, citando uma manchete da Folha, que diz que STF intima Bolsonaro no hospital sob trama golpista, após o ex-presidente fazer live internado. Intimado. Se pode fazer live, pode receber intimação do Supremo. E aqui o advogado Antônio Carlos Almeida, o Cacai, a declaração dele sobre a legalidade ou não da entrega lá da oficiala de justiça oficiar o Bolsonaro na UTI, né? Ele fala: lamentável a arrogância e a prepotência com que o réu se comportou ao tentar humilhar a funcionária da justiça. Deplorável. A cara deste fascista mesquinho, e seria motivo de uma prisão preventiva, deu nojo. É importante frisar, especialmente para os bolsonaristas, que o ministro Alexandre de Moraes só autorizou a citação do réu no hospital depois que Bolsonaro fez do seu quarto ou do quarto da UTI um local de festa, com, inclusive, pasmem, lives políticas. Ninguém é idiota, as ações têm consequências. É risível as divulgações afirmando que ele piorou de saúde depois da presença da oficial de justiça. Seria o caso, e certamente não será, de mais uma fake news, de investigar os médicos responsáveis, o hospital e os enfermeiros pelo circo armado por ele e seu bando. Estes fascistas acham que existe um mundo paralelo. Está mais do que na hora de simplesmente cumprirem o devido processo legal. E aqui, para refrescar a memória dos desmemoriados bolsonaristas que correram contra a oficialização lá com a entrega do ofício lá da intimação ao Bolsonaro, em 2020, Bolsonaro pede a apoiadores que entrem em hospitais para filmar leitos. Quem não se lembra disso, que além dos horrores que estavam, tinha os bolsonaristas invadindo hospitais, atrapalhando o trabalho da equipe médica, sem máscara. Sem máscara. Aqui é uma reportagem da época. O presidente Jair Bolsonaro pediu a apoiadores que arranjem um jeito de entrar em hospitais públicos ou de campanha que atendam pacientes com a Covid-19 para filmarem o interior das instalações. A ideia, segundo ele, seria mostrar a real dimensão da epidemia. Lembra que ele mentia, dizia que a epidemia era uma gripezinha, que aquilo tudo era sensacionalismo da mídia, que não existia tanta gente com Covid assim, que as UTIs não estavam lotadas, que aquilo tudo era mentira, o que resultou em quase 800 mil mortes. Por isso ele tem mais de 10 crimes elencados na CPI da Covid. Olha lá o que ele disse na live para os bolsonaristas, na época, em 2020, lá no auge da pandemia. Seria bom você fazer na ponta da linha, se tem um hospital de campanha perto de você, se tem um hospital público, arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente tem feito isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não, se os gastos são compatíveis ou não. Isso ajuda. Tudo que chega para mim nas redes sociais, a gente faz um filtro e eu encaminho para a Polícia Federal ou a ABIN, afirmou Bolsonaro.
Ou seja, ele ainda no auge da pandemia, incentivando as pessoas a invadirem os hospitais. As pessoas se esquecem rápido. Aí agora, coitadinho do Bolsonaro, ele pode vender capacete, mas não pode receber um papelzinho e assinar um papel. Ele não pode fazer isso. Aqui, já o Bolsonaro, lá na Rede X, retuitando, olha só, a Globo, botando lá, ó, Bolsonaro vai passar por novos exames após piora clínica, porque aí ele já está se vitimizando de novo, colocando que a ida da oficial de justiça piorou o quadro de saúde dele. Na mesma Rede X, ele continua atacando o ministro Alexandre de Moraes, repostando um gringo que escreveu que o Alexandre de Moraes está seriamente desvirtuado. Aquele ministro do Supremo enviou um oficial de justiça que agora está na UTI para ordenar que Jair Bolsonaro apresente sua defesa preliminar em apenas 5 dias, naquele caso de golpe, onde ele pode pegar mais de 20 anos de prisão. E Bolsonaro mal saiu de uma cirurgia de 12 horas. Olha só, a vítima, o coitadinho que um dia antes estava na live e, aliás, estava dizendo que segunda-feira já devia ter alta. O jornalista Luiz Nassif comentou na Rede X, ele falou: atenção, Ministério Público Federal, se a piora do Bolsonaro é real, o hospital é responsável por não ter mantido o isolamento da UTI. Mas, se for alarme falso, o hospital é cúmplice de uma clara jogada política visando constranger o Supremo. Eu já acho que as duas coisas são verdadeiras. O Bolsonaro provavelmente piorou, porque se estressou, ele não contava que o Alexandre de Moraes fosse mandar um oficial de justiça lá no hospital, então ele se surpreendeu com aquilo e deve ter agravado o quadro. E 2, o hospital, a equipe médica toda está passando a mão num caso que é visível de exploração da situação para auferir dividendos políticos. Isso que o Nassif está colocando, o Ministério Público deveria estar investigando, mas não apenas o Ministério Público. Os jornalões que têm equipes de centenas de repórteres poderiam estar investigando se aquele monte de penduricalho do Bolsonaro, se ele sair sem camisa andando lá, se aquilo dali é comportamento numa UTI, se pode aquilo, entendeu? Se pode uma pessoa recém-operada de uma cirurgia que durou 12 horas sair andando pelo hospital e dando entrevista e sendo filmado, se aquilo dali não está atrapalhando, inclusive, o tratamento de outros pacientes na UTI do hospital, se o hospital não tem que ser investigado por isso, porque está colocando a vida de outros pacientes em risco. E mais, mesmo não simpatizando com o Bolsonaro, poderia-se ver até o Estatuto do Idoso, porque, evidentemente, o Bolsonaro está sendo explorado. Não apenas ele está usando em benefício próprio a sua internação, o seu próprio corpo, mas ele é usado pelos filhos, é usado pelo PL, é usado pelos seus apoiadores, que conseguem auferir ganhos políticos dos bolsonaristas. Então, está lá, ó, o Estatuto do Idoso diz que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar a pessoa idosa com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação. Isso está sendo garantido ao Bolsonaro? Mesmo que seja ele que está tomando essa decisão, os filhos poderiam intervir e cortar isso, para proibir essas filmagens
ficar expondo a pessoa, aí ele acaba ficando doente, piorando, está arriscado a morrer, e o que vai acontecer? Ele vai para o beleléu, a gente se livra dele, mas os filhos se elegem, e outros se elegem às custas dele. Às custas dele. Estão explorando ele até a morte, porque nenhum deles tem luz própria, nem Carlos Bolsonaro, nem Flávio Bolsonaro, nem Eduardo Bolsonaro, nem os bolsonaristas que vivem bajulando ele como Tarcísio de Freitas, que diz que ele é um grande líder, um grande governador, foi um grande presidente. É um absurdo isso que está acontecendo. É um absurdo. E as pessoas não fazem nada. O jornalismo, com suas vastas equipes, não investigam, e o Ministério Público não entra, não interfere. Não interfere. Ontem, o ministro Alexandre mandou aqui, ex-presidente Fernando Collor é preso em Maceió após decisão de Moraes. Foi preso. Custou, mas foi. Custou, mas foi. O outro, nós também estamos esperando que dentro das 4 linhas ele esteja também em breve. Em breve. Mas eu não posso terminar o Fórum Mídias, que seria mais sobre esse caso, sem aproveitar essa dica da prisão do Fernando Collor, para lembrar para o pessoal aí do Bolsonaro de sapatênis, o candidato da mídia, o Tarcísio de Freitas, que vive elogiando o Bolsonaro, mas não é só o Bolsonaro que ele... Alagoas, aqui é o Tarcísio, ex-ministro da estrutura do presidente Bolsonaro e candidato ao governo do Estado de São Paulo. Queria mandar um grande abraço para todos vocês aí em Alagoas e mandar um abraço especial para o nosso Fernando Collor, candidato a governador, e para o Leonardo Dias, seu candidato a vice. Eu tenho certeza que essa dupla vai estar unida com o presidente Bolsonaro, vai... Já avisou que ele já vai estar unido com o presidente Bolsonaro. Eu espero que não demore muito eles estarem unidos, né? Fazer a diferença pelo estado de Alagoas. Fernando Collor é um dos maiores políticos que nós já tivemos, uma pessoa que esteve na presidência da República, deixou um grande legado. Então é isso aí. Ele acha que o Fernando Collor deixou um grande legado e logo, logo vai estar junto do Bolsonaro. Esperamos. Este foi o Fórum Mídias de hoje. Boa, Melo. Eu fico curioso, né? Como ninguém nunca perguntou para o Tarcísio. Tarcísio, aquele dia você falou do grande legado do Collor, né? Fala para gente, qual que é o grande legado do Collor, né? Por que você o considera um grande político, né? É engraçado esse tipo de coisa, porque por ocasião ali de eleição, né? Aliança política e tudo mais, declara apoio, rasga elogios a uma pessoa que é quase uma unanimidade no país, né? Que não há qualidades a se atribuir ao Fernando Collor, né? No entanto, o Tarcísio tem essa cara de pau e a capacidade. Esse vídeo viralizou agora após o novo. O novo. O Tarcísio é o novo. Ele é Bolsonaro, Collor e Tarcísio. Quem gosta, bota. Tá maluco, é isso. Mas ficamos esperançosos que as palavras do Tarcísio se concretizem, né, Melo? Que de fato, logo Bolsonaro e Collor estejam juntos na papuda, na prisão, seja qual for a cadeia, mas que Bolsonaro seja preso tal como Collor foi hoje, depois de longos anos, né? Longos anos até que Collor finalmente pegasse uma cana. É isto. Pessoal, bom final de semana para todos. Até segunda-feira com mais um Fórum Mídia. Valeu, Melo. Até segunda-feira. Bom final de semana para você.